Muito boa noite a todos. Obrigado pela participação, já findando a semana, e a gente sabe a quantidade de compromissos que temos, o andamento dos assuntos nos escritórios. Então, mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos. Vamos tentar fazer uma apresentação bem direta e bem focada para que a gente possa tratar dos pontos pertinentes aí que nós levantamos. E aí, no finalzinho, a gente volta a conversar, a gente volta aí a não só responder as perguntas, mas se houver também um planejamento aí de próximos passos daquilo que conversarmos. Eu vou compartilhar minha tela com vocês e eu peço gentilmente, se alguém puder me sinalizar se está vendo a minha apresentação, a capa, né, a capa inicial. Perfeito. Eu Estamos agradeço. vendo sim. Muito obrigado, Jorge. Então, o tema de hoje, né, nós vamos falar um pouquinho sobre projetos KNX e a necessidade de formação. Eu vou fechar minha câmera porque ela já está minimizada e aí também facilita um pouquinho na banda. Quando eu voltar com vocês, aí eu volto com ela aberta. E é um tema de extrema importância porque muitas das vezes ele é interpretado de maneira diferente. Ontem mesmo, em um evento, eu falava também sobre projetos e a necessidade de formação. E eu usei um exemplo que me veio na hora e é um exemplo triste, né? Por quantas vezes nós estamos em um cliente, a gente está falando de uma determinada aplicação e o cliente fala, não, mas eu tenho um projeto. Aí você fala, como assim que você já tem o projeto? Não, eu tenho um projeto aqui, tal pessoa deixou o projeto para mim. Aí eu falo, como assim? Posso ver? Aí ele abre a gaveta ou ele abre o e-mail e ele tira um PowerPoint lá de dentro, sabe? Para não falar outra coisa, como papel de pão, rascunho e outros, PowerPoint não é projeto, sabe? A gente tem ferramentas de projeto, mais do que a ferramenta, porque a ferramenta em si pouco muito me importa, mas o que mais me importa é a metodologia, né? A gente tem que ter metodologia, nós temos que ter critérios na hora que a gente fala dos projetos sobre o protocolo, porque é isso que vai permear o sucesso ou não do projeto. E nessa estrada, a gente não tem meio termos, a gente só tem termos inteiros que a gente tem que se atentar. Então, hoje eu vou trazer alguns insights aqui, fazer algumas discussões com vocês de forma breve, mas são alguns alertas, são alguns pontos quentes das nossas relações, das nossas necessidades frente a cliente, frente a mercado e no relacional com os fabricantes que nós precisamos ter em mente. Então, eu agradeço a todos que estão aqui. Eu sou KNX Tutor, primordialmente, né? Eu me formei técnico eletrônico, trabalhei no mercado como técnico, depois fui engenheiro de controle de automação, onde sou até hoje numa companhia. Atuo fortemente nessa parte técnica e de marketing associado sempre à eletrificação, eficiência energética, ao qual passa pelas automações tanto da indústria quanto ao predial, por isso que se justifica o KNX Tutor, e sou um apaixonado por projeto. Minha última certificação foi a POP-M, que é a de Product Owner, na parte do Safe 6, justamente porque a parte do POP-M, ele traz aí elementos importantes de como criamos as histórias, como gerenciamos as histórias, aqueles que são os requisitos dos nossos clientes. Então, quem está bem familiarizado com a metodologia aí, é uma é uma ferramenta de projetos extremamente valiosa. E como eu disse para vocês, eu sou um apaixonado por projetos e gosto muito de tratar, de estar discutindo sobre o tema. Trazendo uma contextualização inicial sobre a nossa temática, só lembrando, eu tenho aqui 10 slides rapidinho, que eu não vou me ater muito a eles, mas eu gosto sempre de lembrar que o KNX ele é o único protocolo mundial, é o único protocolo, ao qual foi se desenhado uma normativa. Foi se desenhando, além de requisitos, seja de produto, seja de instalação, é um protocolo que tem uma norma associada. Ele é europeu, como bem nós sabemos, lá dos anos 80, mas o que a gente sabe é que o KNX ele criou um vulto, ele criou uma importância tão grande que os Estados Unidos pegou a norma europeia e criou o seu próprio capítulo, US Standard, que é a ASHRAE capítulo 135 norte-americana. Então a gente vê que é um protocolo que não é só europeu, como por algumas vezes eu vi, é um protocolo que
tanto na Europa quanto nas Américas, tem um desdobramento muito grande. E por si só, já se mostra como uma tecnologia do futuro, pautado numa normativa extremamente robusta. A exemplo disso, ele vai tão longe, nenhum outro protocolo que nós conhecemos vai ter um processo de certificação até para o cabo. Não são requisitos, o cabo é certificado, é diferente de outras tecnologias, como a gente tem, por exemplo, na automação industrial, e uma recomendação Belden, por exemplo, ou outro fabricante. Não, não. Não é recomendação. Eu tenho uma norma que eu tenho que seguir, até mesmo no cabo. Então, mostra aí a relevância, a importância que tem. E grandes fabricantes de tecnologia entenderam isso. Hoje já somos 504 membros na associação, com mais de 8.000 produtos, com 504 também Learning Centers ao longo do mundo, em 190 países e com mais de 100.000 produtos certificados das mais variadas aplicações, desde o residencial até algumas de forma industrial, como alguns fabricantes se dedicam. O George trouxe um ponto importante aqui, que quando a gente vai tratar, né, de um dos próximos webinars, que é comando por voz, ele é também uma preocupação KNX. E é uma preocupação, assim, legítima, porque a gente tem aplicações reais rodando no Brasil e aplicações importantes. E agora, com a vinda da inteligência artificial, ajudou bastante no desenvolvimento e implementação de skills, que são aqueles requisitos que vão surgindo tanto do cliente ao qual se cabe numa biblioteca pronta de skills, como uma Alexa, por exemplo, que eu as invoco, quanto de novas skills que eu as posso criar para atender a um requisito específico de projeto, que é muito importante. Fica o exemplo aí. A gente sabe que a nível de KNX, quando o KNX começou, a gente falava muito sobre ser uma tecnologia interoperável, que permitia comunicações diversas, que era importante escolher fabricantes de primeira linha e que a padronização garantia não só a interoperabilidade, desculpa trazer o interoperabilidade como só, mas aqui antes da interoperabilidade eu vou trazer a comunicação harmoniosa, porque se não tiver comunicação harmoniosa entre diferentes fabricantes, pouco me importa ser interoperável como ilha, me importa quando eu tenho ele é harmonioso e aí sim é interoperável, aí faz todo sentido no projeto. Mas hoje a gente vai muito mais além disso. A gente traz muito questões da eficiência energética e da capacidade de economia em que os sistemas podem trazer, né? Então, usar de forma responsável os recursos quais a natureza nos oferece, como água, ar e energia, é uma obrigação de todo ser humano. E fabricantes sérios de tecnologia precisam observar, precisam olhar para isso. A gente hoje, quando o KNX nasceu e a gente olhava mandatoriamente, quase que exclusivamente para a iluminação, a gente tinha uma necessidade, nós tínhamos um viés. Hoje não. O KNX ele se desdobrou, ele vai, por exemplo, na automação do ar-condicionado. Eu posso controlar VRF no KNX. E aí sim eu tenho a capacidade de ter uma contribuição muito forte quando eu falo de recursos naturais. Então, cada vez mais, dentro do KNX, a gente vai ter artigos, a gente vai ter conteúdo técnico, informação que fala justamente da eficiência e da sua capacidade contributiva. O ETS atual está na versão 6, mais precisamente na 6.2. Agora, a gente já está quase lançando a versão 6.3. Então, nós vamos ter aí a versão 6.3 do KNX. Eu falo a gente, porque eu sou um dos tradutores da versão 6. Até a 6.2 eu fiquei como tradutor. Na 6.3 eu sou verificador de provas, então eu verifico algumas traduções. E só um comentário, inclusive fiz na apresentação de ontem, é que eu divido essa cadeira com uma pessoa em Portugal e nem sempre a gente consegue chegar num consenso. Então, às vezes, vocês podem ver alguma tradução ou alguma coisa que não agrade tanto no KNX, mas é porque precisou se padronizar a tradução para a língua portuguesa. Então, é a única coisa que eu deixo como comentário. Mas sempre que alguém tiver alguma coisa que vê
Olha, Godoy, não gostei disso. Basta me informar que aí eu consigo encaminhar na Bélgica, lá dentro dos times de desenvolvimento, e eles alterariam imediatamente, e aí sai um pack de, que a gente chama de build, aí sai uma build que corrige o que vocês apontarem. Então é muito importante isso. Então nunca vejam alguma coisa em português e falar, isso daí tá errado, e passa batido. Poxa, olha, fala que tá errado, critica, mas, poxa, entre em contato, fala, Godoy, tá errado, não gostei, porque pode passar. Então, nem todas as traduções da língua portuguesa eu também sou envolvido. Então, parte eu sou tradutor, parte eu sou corretor e parte, de alguma forma, o processo deles já processa a informação e não passa por mim. Então, isso é muito importante. E cada vez mais eu quero ver o KNX na minha língua nativa, né, em português, porque a gente sabe, né, que o idioma inglês no Brasil, ele é realidade em algumas camadas, mas a linha de campo em que eu preciso que o técnico esteja lá operacional, trabalhando bacana, trabalhando o que eu chamo de bacana, de uma forma leve, de uma forma natural, é no nosso idioma, não é no idioma, internacional. Então fica aí o meu comentário para vocês. O ETS ele é comercializado em algumas versões. Essas três aqui são as mais tradicionais. O Lite, que ele começa numa versão gratuita e vai até 5 dispositivos, que você não precisa. Godoy, Oi, posso atrapalhar um pouquinho? Pode sempre. ser que tenha pessoas que não conheçam nada do KNX. Você pode explicar o que é o ETS? Posso sim. O ETS, meus caros, ele é um software, ou melhor, é o único software que existe licenciado. Lembra quando eu falei para vocês que a KNX, ela tinha toda uma preocupação normativa em desenhar a parte de produtos, a parte de comunicação e até o cabo era desenhado por eles? Pois bem, além disso, eles criaram um software que é o software oficial de parametrização, programação e colocação em funcionamento de sistemas KNX. Então, se você pegar fabricantes de mercado como Schneider, Siemens, Finder, BG e outros, você vai ver que a ABB, a Schneider, a Siemens, eles não te fornecem o software de programação. Eles te fornecem as bibliotecas de produtos, mas o software, que é esse software de parametrização, gestão do projeto, programação, colocação em marcha, ele é fabricado e distribuído apenas pela Associação KNX, que é uma organização que fica na Bélgica. Então, esse é o software. E aí, esse software ele é comercializado basicamente em três versões. Eu tenho o Lite. Então, se você vai fazer testes ou está pensando em adquirir a tecnologia e você tem algum produto, até 5 produtos, você não paga para ter a licença. Então, é uma licença totalmente gratuita, até 5 dispositivos, que é a Lite. E se você precisar passar de 5 dispositivos até 20, aí sim, você paga uma licença que custa em torno de 200 euros. Se você não for certificado, mas se você fizer o treinamento, essa licença baixa para em torno de 60 euros. Ela fica bem mais em conta porque você tem a certificação. Nós temos também a versão Professional. A versão Professional é de pontos ilimitados. Então, você não tem limite de dispositivos, cada dispositivo consome um endereço na rede, aí você não teria limites. Ela nasce em 1.000 euros, mas se você for certificado por um centro de treinamento, você chega a ganhar até 300 euros de desconto para ter a versão. Então, eles baixam o preço bastante para incentivar o processo de treinamento. Poxa, você pega 300 euros, hoje na nossa moeda, é em torno de 1.500 reais. Basicamente o treinamento sai quase que de graça quando você compra depois a licença sendo certificado. E o ETS Home é uma licença que a gente quase não comercializa no Brasil. Eu falo quase por causa da aplicação, mas eu mesmo nunca comercializei. Ela é uma licença quando o cliente quer ter o software. Então ele não permite múltiplos projetos. Você cria apenas um projeto no Home de até 64 dispositivos e ali fica. Então não é uma licença que é tua, não é uma licença do Paulo, do João, do Ricardo, do Jonathan, não. Essa licença é do cliente. E aí você não precisaria ter a tua licença de desenvolvimento. Mas a gente sabe que isso no Brasil
é bem rarefeito, geralmente a gente precisa ter a nossa licença. Por falar em licença, a licença KNX ela tem dois desdobramentos, então eu posso ter ela em dongle, que é esse driverzinho verde USB, ou ela licenciado em nuvem. Então é bem prático, eu não necessito. A minha, por exemplo, ela é física, e aí também eu tenho a versão dela de nuvem. Então, atualmente, a última vez que eu vi, você licencia só em nuvem, e caso queiras receber o dongle, você paga pelo dongle. Então fica aí a teu critério a escolha da melhor licença. Desde 2023, a gente está na versão 6. Atualmente estamos na 6.2 e logo logo aí vem a 6.3. Cada vez que uma licença é lançada, nós temos avanços tecnológicos nela. Na 6.1, para a gestão de projetos, nós incluímos uma lista inteligente aqui, que é uma parte de filtragem para vinculação de grupos de endereços. Eu não vou poder entrar, pessoal, muito na parte técnica hoje, mas eu vou tentar falar de uma forma geral dessas melhorias e sempre caminhando com viés de projetos. Basicamente, a 6.1 ela trouxe melhorias no processo de operacionalização do software, né? Uma das melhorias que eu gosto de citar é esse do lado direito, nessa tela inclinada, você vai ter o título da página Pending Operations. Isso daqui, antigamente, o KNX, para que você pudesse programá-lo, você tinha que apertar um botão na face do produto. Então, eu sempre precisava de dois técnicos, um com o computador e outro no campo fazendo o que a gente chama de walk-talk, né? Fazendo a parte de anda e fala, permitindo a programação. Agora eu não preciso mais fazer isso, agora é diferente. Então, a partir da versão 6.2, eu consigo, através do número de série, colocar no sistema e eu faço a invocação do produto e a inclusão dele na biblioteca. Há um fabricante que fornece um aplicativo para fazer isso, gratuito a propósito, mas era um aplicativo externo, né? Eu trabalho já há muitos anos com europeus e uma das coisas que não gostam muito os alemães é de ter dois, três, quatro softwares à parte. Então, eu percebo, né, que no mundo germânico eles tentam sempre centralizar as aplicações. E dessa preocupação, eles quiseram trazer para dentro do ETS a função de programar, ou seja, de liberar a permissão de programação pelo número de série do dispositivo físico no campo através da tela de software. E por último, não, ainda no 6, ainda nessa versão, nós tivemos também um incremento considerável na parte de segurança e a inclusão da comunicação IPv6, que já era esperado, e uma parte muito importante, que é a cibersegurança do software e de seus dispositivos. Eu vi que o João abriu o áudio. Quer perguntar alguma coisa, João? Na minha tela não está aparecendo mais a apresentação. Todo mundo está assim ou só eu aqui, será? Jorge, você vê a E está apresentação? normal aqui. Eu estou vendo normal. Ô, Deixa eu João, pegar, sai e entra de novo. Eu te ponho para Isso, dentro. vou reiniciar aqui. deixa eu pegar mais uma amostra aqui. Tem mais algum de vocês, meus queridos, que pudesse se manifestar se está vendo ou não? Mário, Gil, Ricardo, Paulo, Tiago, Jonathan, algum de vocês? Estou vendo perfeitamente, Ah, vendo e ouvindo. perfeito. E na versão 6.3, a gente vai ter aí agora um lançamento, que é algo muito importante, que é a parte de nuvem. Então, mais uma melhora. Obrigado, Ricardo. Mais uma melhora na parte de cibersegurança, principalmente porque a ideia agora é começar a trabalhar acesso remoto à aplicação, que já veio muito bem empurrado pela pandemia, que começou a solicitar dos fabricantes que tivessem recursos mais avançados para a parte de acesso remoto e melhor operacionalização das equipes de implantação e manutenção de sistemas. É por isso que ao longo dos anos, a gente vê desde 2003, com 11, com 11 empresas que vieram da década de 80 dos fundadores. Hoje, né, o ano passado, nós tivemos
180 novos ingressantes. Hoje a gente já tem 504 ao redor do mundo, fabricantes que imputam, né, que trazem os seus produtos para dentro da tecnologia do KNX. A nível de projetos, a grande vantagem do uso de sistemas em KNX, que... Só um segundo. A gente já vai falar, né? Que nem eu gosto de resumir no final. A gente tem uma grande vantagem e ela começa passando justamente pelas possibilidades. O KNX, ele não é hoje um sistema dedicado ao residencial de quando, como ele nasceu. Hoje a gente tem um KNX muito mais robusto, né? Os fabricantes entenderam isso e cada vez mais investem nisso. Então, hoje a gente tem um KNX maduro e robusto que olha para todo tipo de sistema. Então, até poucos dias eu ouvi uma pessoa falando assim: ah, mas tal geladeira vai ter KNX. Não é a nossa realidade ainda, eu não vou me ater a isso com vocês. Mas para o mercado brasileiro, o que que a gente trabalha muito bem trabalhado? A gente trabalha muito bem trabalhado a parte de iluminação, a gente trabalha muito bem a parte de áudio e a gente trabalha muito, mas muito bem a parte de ar-condicionado. Então, esses três sistemas têm empurrado bastante o mercado local. Tanto que as empresas que estão aqui cada vez mais olham para isso. Mas se limita a isso? Não. Eu tenho energia solar, eu tenho irrigação, eu vou ter diversos outros subsistemas que estão sendo incorporados onde a eficiência da energia tem ganhado uma cadeira cativa aqui. Então, tudo que se fala sempre passa pelo firewall da eficiência energética. E aí vai para o adiante. A nível de meio físico, como vocês conhecem, existem 4 tipos. Agora, na versão 6.3, vai se forçar bastante o quinto, que vai ser o IoT. Mas até aqui a gente trabalha muito bem no par trançado e no Ethernet. O Powerline é um protocolo antigo, PL110, já meio que está sendo descontinuado. E a radiofrequência não teve muito desenvolvimento no Brasil, por causa das frequências que acabam batendo, tocando na de segurança pública, e a gente não pode homologar produtos nessa linha. E a grande vantagem também do KNX é que ele não é uma ilha. Então, esses 4 protocolos são os 4 protocolos mais frequentemente aplicados em conjunto com o KNX. Então, BACnet para falar com o supervisório, DALI para incorporar a iluminação, Modbus para falar ou com o supervisório via Modbus TCP IP ou via Modbus RTU para integrar dispositivos em controladores de automação predial, e o MBus de energia também, muito aplicado em vias de conversores. Esses são os 4, não limitado a, basta você olhar grandes fabricantes como Schneider Electric, Intesis, ABB e outros, que vocês vão encontrar aí diversos conversores e appliances que a gente aplica no campo. Aqui está o exemplo da Schneider. A Schneider tem um que é muito interessante, que é o Iser. O Iser, no mesmo módulo, você vai ter integração com o Modbus para poder trazer para dentro do sistema a parte de carregadores veiculares ou outros dispositivos que falam Modbus, a parte de eficiência energética e outros. Subindo, eu vou ter o Ethernet, Modbus IP ou BACnet, todo um processo de integração com um produto versátil que, inclusive, tem comando de voz e integração com dispositivos de comando de voz, como eu trouxe um exemplo no início da aplicação. Um outro exemplo é da Intesis, que é uma empresa de um grupo espanhol, lá da HMS. Aqui eu estou integrando um split de ar-condicionado. Então, esse cara aqui, ele é como se fosse, me perdoem o termo um pouco pejorativo, mas é como se ele fosse um chupa-cabra. Ele entende o protocolo do infravermelho do ar-condicionado e passa a comandá-lo dentro do KNX. Eu consigo criar regras de controle para aquele split. Ah, Godoy, mas nem sempre é split, pô. Você falou que às vezes suporta escritórios de maior porte. Aí sim. Aí você está falando de VRF. Aí os VRFs também você tem, não só dessa fabricante, como de diversas outras. A gente tem controladores interfaceáveis que a gente conecta no VRF e a partir daí gera uma lista de endereços que podem ser comandados via
o KNX, a unidade de controle. Só uma curiosidade aqui, esse aqui não tem integração nenhuma por cabo. É totalmente, o módulo está em KNX e ele entende o infravermelho do ar-condicionado. Aqui no VRF, não. Como o VRF é muito específico, existe... Por que que eu tenho que comprar o módulo certo aqui? Diferente do outro, que ele é um módulo de leitura universal, esse não lê nada, ele já sabe o que ele tem que fazer. Então, eu preciso comprar direitinho. Então, para Midea, para Toshiba, para Carrier, para Samsung, para o fabricante que eu tenho o ar-condicionado. Por quê? Porque ele sai um cabo daqui de dentro, chamado Service Cable, que vai conectado na placa-mãe do VRF, permitindo a integração. Mas permite a integração. A nível de iluminação, antigamente a gente tinha a composição tradicional, né? Para eu ligar uma lâmpada, eu tinha o botão de liga, o interruptor, ou os interruptores, um contador de iluminação e o seu disjuntor. Com o KNX, eu tenho uma grande facilidade em projetos que são, no caso de on-off, de liga e desliga, módulos que comandam até 20 amperes, de diversos fabricantes, não tendo mais a necessidade da contatora ou da mini contatora. Então, eu consigo eliminar a mini contatora e, a partir daí, lógico, nunca vou poder me livrar do disjuntor, porque o disjuntor é a proteção termomagnética, eu preciso ter a proteção termomagnética, mas a partir da proteção eu tenho o próprio controle e a partir daí sim, o controle pode ser horário, o controle vai seguir as suas regras de controle e eu vou ter na parte humana, eu posso continuar tendo os interruptores ou colocar unidades inteligentes que façam bem esse papel. Aí fica a critério do projeto, conforme a especificação técnica. Uma coisa que vocês vão ver também, que vai começar a criar vulto, é o thread. O thread ele está sendo bem falado nos últimos 2 anos, mas o thread ele não é um protocolo novo. O thread é um protocolo antigo já, ele é de 2014, e ele é o que vai dar continuidade certamente no Enosha, né? A gente tem uma expectativa grande sobre ele, porque a parte de sem fio do KNX era o Enosha, que tem as frequências não adequadas para nós. E o Thread, ele traz agora uma composição nova. Para quem tem curiosidade, o Thread ele se comunica com o KNX pelo IoT Intelligent API, que faz essa comunicação, e da mesma forma que na esquerda o KNX continua crescendo com seus produtos cabeados ou sem fio na Europa, para nós aqui no Brasil o sem fio não vai continuar crescendo não, porque eu não consigo trazê-los ainda, mas o Thread vai ser uma opção muito agradável e totalmente integrável dentro da plataforma. Então, quando você olha esse desenho aqui, justamente esse desenho é um ensaio oficial da KNX. Ele não é um ensaio qualquer. Então, você pode ver a fonte aqui do lado, suporte.knx. Então, a gente vê aí uma tendência muito grande do thread. No Brasil, tudo isso faz muito sentido. Hoje, do jeito que está, sem o thread, o KNX ele atua muito fortemente nessa parte de racionalização de recursos que eu falei para vocês. Quando a gente olha certificações como o LEED, por exemplo, o LEED ele parte de uma certificação Certified de 40 a 49 pontos e vai até 110 pontos, onde a partir de 80 pontos a edificação se certifica em Platinum. Com o KNX, você conseguiria angariar até 54 pontos desses 80 pontos em LEED. Então, o KNX ele tem uma capacidade produtiva de entrega de valor muito grande quando a gente fala de sistemas. Aí eu respondo a pergunta. A grande vantagem do uso de KNX é uma tecnologia nata à prova do futuro, onde os principais fabricantes de tecnologia do mundo têm o seu business. Então, aí eu explico para vocês a grande vantagem desse sistema tão interessante. A nível de projeto, cada vez mais, nós sempre procuramos reforçar a importância de termos claramente definidos escopos e requisitos do cliente, então que vai passar pelas necessidades específicas dos nossos clientes, entender o projeto, conseguir entender a expectativa de entrega do cliente para ter um projeto bem coeso, um projeto que realmente entregue valor no custo, no prazo, na qualidade e nos seus desenvolvimentos quais.
a criação de um plano de projetos. Então, aí eu não vou me ater muito, mas a gente usa muito metodologias ágeis aqui para nos ajudar. Até um dos critérios de metodologia ágil que nós usamos, que vem até do SAFe, é a definição clara de critérios de aceitação por parte dos nossos clientes. A seleção de componentes KNX. Então, quando eu falo que os fabricantes e os seus concorrentes falam entre si, é entender se aquele fabricante, de fato, ele é certificado, ele tem produtos certificados, ele tem produtos adequados, que realmente vai ter uma entrega de valor para vocês. Então, é muito importante dizer, né, que o fabricante, ele tem, né, eu vou falar daqui a pouquinho, um pouquinho de formação, do mesmo jeito que eu vou falar que ser treinado por uma entidade que é homologada pela KNX vai trazer benefícios como reputação, ferramentas, capacidade de entrega. Quando a gente seleciona o fabricante correto, a gente também está garantindo que a nossa escolha atende aos requisitos do cliente. E isso é muito importante. Por quarto, ainda no planejamento, a definição de protocolos de comunicação que atendam ao projeto é importante. Pode parecer um pouco de chover no molhado, mas são dores que eu enfrentei, por exemplo, no meu último trabalho. Eu me lembro de um projeto que eu participei, que o cliente ainda não tinha definido tudo o que ele queria. E aí, quando eu vinha com os protocolos, não, a eficiência energética vai estar aqui, a parte de água vai estar ali. Eu lembro que, mas eu ainda não estou bem certo, precisava pensar mais um pouco. E o projeto rolando, já com implantação, inclusive, da fase 1. Então, isso muitas das vezes é confuso aos clientes. E nós do projeto, principalmente na fase de planejamento, a gente tem que, de alguma forma, trabalhar na evangelização para que a gente consiga mostrar os benefícios de ter essa definição. Porque os fabricantes, no geral, eles importam seus materiais que demoram até 90 dias para estarem disponíveis. E se eu não tenho uma estratégia, se eu não tenho aí uma aplicação correta, uma divulgação correta e a reação do cliente em tempo hábil, isso pode ter um efeito negativo nos projetos de suma importância. Quando eu chego na fase de desenvolvimento, aí sim eu consigo ter uma arquitetura e topologia do sistema. Eu não vou ler aqui para vocês, mas depois vocês vão receber esse material. E aí tem o meu resuminho aqui embaixo. Diagramas de cabeamento e layouts, isso é extremamente importante para a continuidade de serviço da manutenção e até das modernizações que virão sobre os projetos de vocês. Seleção de dispositivos e software, então a gente tem o software oficial da KNX, mas tem um monte de aplicativo muito interessante que te ajuda, inclusive na parte de programação e desenvolvimento. Então, você vai ter vários aplicativos que multiplicam canais, que rastreiam erros. Tem muito aplicativo da associação. Geralmente, eles são pagos. Então, eu pago aí na média aí 50, 60 euros para ter um aplicativo, mas não é nenhum preço abusivo. Esses aplicativos são de extrema importância. Schneider tem um que me agrada muito, que é o eConfigure, que ele te ajuda a fazer o desenho da solução. Então, isso daí é bem interessante, ainda está nesse quadrante, que é justamente a escolha dos dispositivos, o eConfigure, ele te ajuda nessa tarefa, porque quando a gente vai para programação e configuração, aí já é papel da KNX de fornecer. Alguns fabricantes oferecem facilidades, mas é obrigação da associação KNX ter o software preparado, disponível, atualizado sem erro, para que a gente possa de verdade fazer toda a parte de configuração, programação, diagnóstico e gestão do projeto, ao qual o ETS, que eu falei inicialmente para vocês, atua muito bem. Então, como boas práticas de projetos, a adesão aos padrões KNX. Então, o KNX ele vai ter lá suas normas de produto, de protocolo, de cabo, e tudo isso é o que realmente garante a interoperabilidade entre os produtos de diferentes fabricantes. Eu peço desculpas, agora que eu vi aqui, teve uma desconfiguração. Eu estou com item 1 adesão e item 1 implementação. Depois eu corrijo antes de disponibilizar o material para vocês. A implementação de práticas de qualidade, aí não está só associado ao KNX, mas a pessoa por detrás do avental KNX, do capacete KNX. Então, a gente precisa aplicar boas práticas de projetos, a gente precisa aplicar boas práticas de todo o ciclo de vida do projeto e utilizando primordialmente todo o material que a KNX disponibiliza. Então, por exemplo, se eu sou um projetista, a KNX ela vai te fornecer guia de especificação. Se eu sou um integrador e instalador, eu tenho todas as documentações do software e do projeto.
Então, não importa qual é o teu chapéu, em cada fase do projeto, a KNX vai ter um pacote de funcionalidades e documentação que, de fato, vai te ajudar a certificar que tudo seja instalado e configurado de acordo com as melhores práticas. Então, a única coisa que sobressai daqui seria um conhecimento em projetos, para que te ajude, inclusive, a solicitar a documentação, a utilizar a documentação no momento mais adequado a cada fase, a cada stakeholder envolvido nas implementações. Interoperabilidade, eu já falei bastante, é a principal vantagem do KNX. E por último, que é o caminho para o fim aqui da nossa sessão, é utilizar instaladores e técnicos certificados. Então, quando eu trabalho com o pessoal certificado, aí eu pergunto, o que é certificação, né? Então, eu vou falar da certificação, por que treinar a equipe? Por que ter o meu vendedor certificado KNX? Por que o cara do pré-vendas ele tem que ser certificado KNX? Porque muitas das vezes a gente tem um técnico e um engenheiro bem treinado, mas o pessoal de vendas não recebeu a devida atenção. Então, quem vende não consegue entender tudo o que poderia fazer. Quem orça não sabe tudo que o software poderia oferecer e no final, quando chega na engenharia, quando chega na operação, o projeto precisa ou ser refeito, ou parte refeito, ou ser readequado, mas em suma, o projeto não vai ser executado como ele foi vendido. Isso é muito ruim. Então, sim, a KNX ela vai ter treinamentos extremamente interessantes e vocês têm que, as empresas que vão trabalhar, têm que ter pelo menos algumas pessoas certificadas na tecnologia de forma direta. Por quê? Primeiro, reconhecimento profissional. Então, a tua equipe vai trazer aí uma reputação bacana, mostrando que se você é treinado pela associação, você tem uma reputação e é merecedor de credibilidade e confiança. Eficiência no projeto. Isso daqui não tem nada a ver com reputação de forma direta. A primeira alusão que eu vou fazer aqui é abstrair que se você é treinado, passou na prova, é certificado, você consegue garantir que o conhecimento que você recebeu, você consegue transformar em entender requisitos e entregar valor. Então, isso é muito importante. E uma vez que esse valor é entregue, você ainda depois vai conseguir fazer suporte e assistência, porque você vai saber usar todas as ferramentas, e são muitas, que a Associação KNX te entrega no dia a dia. Aqui a gente tem o portal, eu coloquei o link abaixo aqui para vocês, knx.org. Aí você vai ter For Professionals Community Training Center, você vai achar. Esse print aqui é dessa semana, então com os 504 que eu falei para vocês. E vocês vão ter todo tipo de treinamento que é oferecido pela KNX. E aí fica a minha pergunta. E aí, só vale treinamentos certificados? Porque aqui você vai ter basicamente, né, o básico, o avançado e o tutor. Então, básico, você consegue tocar uma obra de uma forma bem bacana. O avançado, você vai aprender muitas ferramentas de diagnóstico, muita parte de projetos avançados, que é bem interessante. E o tutor é basicamente quando você quer ser um instrutor. Então, você quer ter um conhecimento um pouco maior administrativo, que é capaz de gerenciar documentação, abrir centros de treinamentos e afins. A partir daqui, você tem o KNX, especialista em ar-condicionado, e basicamente você não precisa ser tutor para fazer, você pode fazer o básico e depois o KNX HVAC, ele fica disponível a qualquer momento. O refresher é um curso de atualização depois de 2 anos que você é formado. O meu já venceu faz muito tempo, eu preciso fazer esse refresher, o meu está defasado. Você tem o preparatório para o básico e o preparatório para o avançado, que são dois que eu não costumo muito ver ser produzido, ser executado, porque os próprios fabricantes, né, o qual você tem uma afinidade, eles te oferecem esse suporte para que você possa prestar os treinamentos. Mas e aí? Só vale mesmo certificado? Não. Eu vou trazer um exemplo aqui de uma escola que eu gosto muito na Europa, a IKNX. E a IKNX, não estou fazendo uma propaganda direta da escola, é uma escola que eu tenho afinidade. O George, que está aqui, junto com o Muratori, tem um plano de trabalho, tem um plano diretor, onde eles estão já começando a trabalhar para que a gente tenha, por exemplo, a mesma capacidade deles. Então, depois vocês entrem em contato com o projeto Conectar e Instituto da Automação, que nós vamos, a ideia é que nós tenhamos cursos, lógico, não vou falar os mesmos cursos, porque isso aqui é deles, é propriedade desta escola,
mas nós teremos cursos similares no Brasil e em português. Então, por exemplo, né, tem um curso aqui que eu gosto muito, que é esse curso de KNX Design. Como fazer projetos em KNX. Esse curso, ele não é certificado pela Associação KNX. Ele é da escola. Então, o que eu sempre recomendo, do mesmo passo que eu preciso ter uma certificação oficial KNX, eu também preciso assegurar que a minha equipe tem todos os treinamentos e ferramentas necessárias para tocar, gerir, implementar, entregar e celebrar, comemorar a entrega de uma obra. Então, a gente vê aqui curso de design, curso de instalador, que é uma coisa que, assim, por exemplo, já faz parte das nossas conversas, né, Jorge, de ter um curso de instalador. Então, a gente sabe que nas equipes, por exemplo, uma dor que vocês têm, poxa, eu vou gastar, sei lá, o mercado cobra em média R$ 2.500 o treinamento. Eu vou gastar 2.500 para treinar o meu técnico, mas, poxa vida, é só aquele outro técnico lá. Para cada 10 obras que eu tenho esse grupo que instala e eu tenho 2 ou 3 que programam. Eu não preciso treinar a equipe e certificar a equipe inteira. Certifica só quem vai fazer programação e a entrega, e o time, por exemplo, em 1 ou 2 dias, vamos treiná-lo só no KNX instalador. Porque é como passar o cabo, como conectorizar, como montar o painel, que tipo de proteção que eu vou colocar, qual tipo de disjuntor que eu vou usar no painel, que é esse treinamento installer. Então, é muito importante. Eu, em particular, eu gosto muito dessa escola. Eu tenho vários treinamentos deles, eu estudei várias vezes com eles. Eu estou trazendo um exemplo de uma escola que eu conheço, porque eu estudei, mas a gente quer replicar isso no Brasil. A gente quer ter aqui no Brasil de uma forma muito direta alguma coisa desse tipo para poder valorizar o nosso povo verde e amarelo que fala português e que talvez tenha um pouco de dificuldade por trabalhar com produtos estrangeiros, com produtos não, desculpa, com treinamentos estrangeiros. Apesar que esse é em espanhol, até para quem tem um pouco de dificuldade com o idioma, acaba sendo bem interessante. Um exemplo que eu queria dar vai acontecer agora em outubro, esse de ar-condicionado. Eu estarei fazendo esse de ar-condicionado, que é um treinamento maravilhoso, que é um treinamento focado em entender como funciona a Intesis, ABB, Schneider e outros fabricantes. Meus caros, muito obrigado pela atenção de vocês. Esse era o tópico de hoje que eu queria tratar, a importância de tudo isso que a gente falou, entre o protocolo, um pouco de história, um pouco de algumas coisas. E aí eu fico à disposição de vocês. A gente tem mais alguns minutinhos, a gente tem ainda mais 10 minutinhos.